Oi, pessoal. Então, essa semana a gente vai dar um passo importante, porque nós vamos começar a calcular os esforços em algumas estruturas. E a gente começa o estudo pelas estruturas mais simples, e uma das mais simples é a treliça. Bom, a treliça é uma estrutura que é formada por barras. E essas barras, elas são conectadas uma com as outras por nós e essa conexão é feita utilizando um pino. Então, esse nó, ele age como se fosse uma rótula, ou seja, cada barra gira no nó independente da outra. Bom, além de da gente fazer conexões rotuladas, as cargas nas treliças elas aparecem somente nos nós como cargas concentradas. Bom, existe o peso próprio da barra, mas como as barras das treliças são leves, por assim dizer, essas cargas, devido ao peso próprio, elas são também consideradas nos nós. Então, as cargas que vão aparecer nas treliças são cargas concentradas aplicadas nos nós. Esse é o conceito de treliça. Nós, barras retas, nós rotulados e cargas nos nós. Bom, isso faz com que apareça dois tipos de esforços somente nas barras da treliça, das treliças. Ou seja, esforço de tração ou de compressão, esforço no eixo das barras. Existem vários tipos de treliças. Existem treliças planas, como essa aqui, e treliças tridimensionais. Existem treliças isostáticas, como essa, e treliças hiperestáticas. E existem alguns tipos especiais de treliças, como esse tipo aqui, que é chamado de treliça simples. A treliça simples, ela é montada de uma maneira que o início do desenho dela é um triângulo único. Então, 3 barras e 3 nós. E a esse triângulo, nós vamos adicionando 2 barras e um nó. Quer dizer, a um triângulo base, a gente vai adicionando, colocando mais 2 barras e um nó. Mais 2 barras e um nó. Mais 2 barras e um nó. Então, essa treliça montada dessa maneira é chamada de treliça simples. Bom, quando essa montagem é feita dessa maneira, existe uma relação entre o número de barras e o número de nós formados através dessa equação aqui, tá? Bom, existem diversas maneiras de calcular a treliça. O que é calcular uma treliça? É determinar os esforços nas barras, ou seja, quanto cada barra está sendo tracionada ou comprimida. Nós vamos utilizar o método dos nós. No método dos nós, a gente faz o seguinte: a gente individualiza cada nó com as barras que estão conectadas nele e aplicamos nesses nós as condições de equilíbrio para um ponto material, ou seja, somatória de forças numa direção igual a na direção x igual a zero, na direção y igual a zero, tá? Mas o método dos nós, ele é o segundo item no cálculo das treliças, ou seja, para calcular os esforços,
a gente tem que determinar o equilíbrio global da treliça, ou seja, a gente tem que determinar as reações. Isso é feito da mesma maneira que a gente vinha fazendo, que a gente fez quando estudou o equilíbrio dos corpos rígidos, usando as condições de equilíbrio no plano, nesse caso, ou seja, somatória de forças em x igual a zero, somatória de forças em y igual a zero, e somatória de momento num ponto igual a zero. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples, uma treliça formada por um único triângulo. Na treliça simples seria o triângulo formador, composto por 3 nós, A, B e C, e 3 barras, barra 1, barra 2 e barra 3. A barra 1 vai do nó A até o nó B, a barra 2 vai do nó A até o nó C, e a barra 3 vai do nó B até o nó C. Então, ainda, né, esses são os nós e as barras. Agora a gente tem os apoios. A treliça deve estar apoiada em alguma coisa. É a conexão dessa treliça com uma outra treliça, com um outro corpo rígido, com o solo, com alguma coisa que sustenta essa treliça. Aqui a gente tem dois apoios, um apoio rotulado no nó A e um apoio simples no nó B. Além dos apoios, além das barras e dos nós, nós temos uma carga aplicada no nó C, uma carga vertical para baixo de 100 newtons. Bom, na aula a gente vai ver a solução, né, dessa treliça, mas vocês já podem dar uma olhada de antemão como é que a gente vai aplicar o método dos nós para resolver. E tem o aplicativo 23, né, que faz o cálculo das treliças, dando o valor das forças em cada barra e o valor das reações. Então é necessário calcular as reações para que se calcule as forças nas barras. Em algumas treliças, né, algumas vezes não é necessário calcular as reações. Quer dizer, não é necessário fazer o equilíbrio global para se calcular as forças nas barras. Tá? Em algumas é necessário. Aqui a gente vê então, né, que essa carga de 100 newtons aplicada no nó superior, no nó 0, ela faz com que a barra 1 e a barra 2 sejam comprimidas. A gente considera inicialmente todas as barras tracionadas, e se o valor do esforço der negativo, quer dizer que é o esforço contrário, compressão. Então, a barra 1 e a barra 2 são comprimidas, e a barra 0, aqui ele numera a partir de 0, é igual a tração de 32 e 60 nas comprimidas. Bom, na aula a gente vai ver então o passo a passo do cálculo dos esforços em treliça. Um abraço, pessoal.